Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Caio Felipe e eu estou aqui para mostrar mais uma vez para vocês como utilizar o Python dentro do QGIS. Dessa vez com funções novas para a calculadora de campo. Outro dia eu vim aqui e mostrei para vocês como automatizar algumas tarefas dentro do QGIS usando o Python e como que fazer para rodar esses scripts lá dentro. Que foi esse post aqui, né? O Python mais QGIS mais tempo na vida. E hoje eu vou mostrar como inserir essas novas funções feitas no Python na calculadora de campo do QGIS. Há um tempo atrás, um colega nosso de um dos grupos que eu participo, ele estava precisando de fazer. Ele tinha a seguinte tarefa e precisava de fazer a seguinte verificação. Ele tinha um campo e esse campo estava cheio de valores separados por ponto e vírgula. Então ele precisava de verificar se um determinado valor estava dentro daquele campo, em cada uma das feições que ele tinha. Pois bem, dentro do Python, a gente tem um tipo de dado lá que é um estruturado chamado lista, que é mais ou menos, é bem parecido com o tipo de dado que estava dentro do campo. A lista, quando a gente pega um campo de texto em que tem um certo padrão, uma certa estrutura, a gente consegue transformar aquele texto em uma lista. Ele pega cada objeto daquele dali e separa de acordo com um padrão. No caso dele, o padrão de separação era o ponto e vírgula que estava dentro do campo separando aquele dado. Então eu fiz o seguinte: ele informava qual que era a lista, a função a função era da seguinte forma: ele passava a lista, informava qual que era o separador e o que ele queria procurar dentro daquela lista. E se ele encontrasse aquele valor, ele retornava o valor na tela, né? Caso contrário, a função retorna falso. E aí ele poderia fazer a verificação se aquele valor estava lá dentro ou não daquela lista. Ou mais, ou ele poderia colocar outros valores também. E logo depois, eu precisei que um estagiário que trabalha comigo, ele fizesse a adequação de alguns dados para a gente poder colocar na infraestrutura de dados espaciais do Cisema, que foi implantada, que foi aberta ao público agora no começo do ano. O link vai estar no post também. E aí era o seguinte: o pessoal colocou como data escrito, colocou a data escrito num campo de texto. Então, muitas das vezes, além de estar naquele formato dia, mês e ano, separado por barra, muitas das vezes o mês vinha escrito por extenso. Então, eu precisava de colocar aquele texto como no formato de data que o Shapefile aceitava, que é ano, mês e dia, separado cada um pelo menos e cada um com o seu respectivo número. Ano com 4 dígitos, mês com 2 dígitos e o dia também. E aí, o que ele fez? Eu fiz essa função, ele só rodava isso num campo novo, configurado como data, e ele já pegava aquele campo, aquele dado do outro campo, e já colocava no padrão que o Shapefile aceitava como data. Não acontecia erro nenhum. E nisso aí ele não precisava de ficar na mão, indo toda hora lá, cada campo por campo na mão, e fazendo a transformação. E logo depois, um outro estagiário que trabalhava com a gente, ele precisou de fazer o cálculo do grau de esfericidade de um polígono, para poder fazer uns estudos de efeito de borda, essas coisas assim, para um trabalho do IEF para o TCC dele. Ele veio junto com outra colega nossa lá do setor também dele, com a fórmula em mão. Eu criei uma nova função para o QGIS usando o Python, fazia o cálculo ali dentro e retornava o valor daquele grau. E aí ele não precisava de fazer aquela fórmula enorme que ele faria usando a calculadora de campo. Ele só informaria a função com os parâmetros que ela precisa e já retornava
aquele valor que ele queria. Então hoje eu vou mostrar como que a gente vai colocar essas funções feitas em Python dentro da calculadora de campo do QGIS. A primeira coisa que vocês podem fazer é baixar essas funções aqui. Isso aqui é só um exemplo lá do data, depois eu vou arrancar isso daqui, tá? Como vocês podem ver, tem aqui um layer-me mostrando como que funciona. Tem que dar uma melhorada nisso aqui depois. E então vamos lá. A primeira foi de verifica valor. Foi a primeira que a gente fez. Eu só fiz esse teste com as fórmulas no QGIS 2.18, não fiz no 3.0 ainda. Quem fizer pode mostrar pra gente se deu certo, se deu errado alguma coisa, e aí a gente vê o que tenta compatibilizar a função com os dois QGIS. Porque o QGIS 2.18, igual eu falei antes no outro vídeo, o 2.18 usa o Python 2.7 como padrão, tá? E o QGIS 3.0 já está usando o Python 3. Se eu não me engano, é o 3.5 que ele utiliza como padrão. E aí algumas coisas mudam entre essas duas versões e provavelmente alguma coisa vai estar incompatível na hora de se usar. No teste que eu fiz aqui agora, eu tenho problemas no QGIS 2.18 em usar essa parte aqui do texto que é chamada de docstring, que é uma ajuda que iria aparecer lá na função, lá na calculadora de campo. Então a gente vai copiar esse texto inteiro, mas lá no QGIS a gente vai arrancar essa parte da docstring para não dar erro, tá? Senão ela não carrega. Então a gente vem aqui com ela completa e copia. Vem no QGIS, abre a calculadora de campo ou qualquer outra parte do QGIS que a gente possa usar uma função, tá? Criar uma expressão. Como eu já tinha feito o teste, aqui já tem um novo arquivo, tá? Pode ignorar nos seus... Se vocês nunca fizeram isso antes, provavelmente essa parte aqui vai vir limpa. Então como é que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó, para poder adicionar. Vou colocar aqui, verifica valor 2, só para poder não misturar lá, e dá OK. E ele vai abrir aqui com um exemplo. A gente vai limpar esse exemplo daqui, vai colar a nossa e vai remover a docstring. Tá? Vai remover a docstring. E tem um outro problema também, que é a indentação. É só dar um tab aqui. Beleza. Agora fica certinho. Duas coisinhas. Aqui em cima, essa parte aqui da função, o que ela faz? Aqui eu venho mostrando que a minha função precisa de 3 argumentos, tá? Quais são esses argumentos? Lá no layer-me eu explico quais são esses argumentos, que é a lista, que pode ser uma lista mesmo feita na mão, tá? Vocês podem digitar a lista ou indicar um campo onde essa lista esteja. O separador, que tem que vir entre aspas simples, que é 2 pontos, vírgula, ponto e vírgula. Isso aí vai depender da forma de como vocês utilizaram como separador lá na lista. E a pesquisa aqui é o valor que você quer procurar. Esse valor pode estar dentro de um campo, ou pode ser um número, ou você pode informar direto aqui como texto, tá? Lá na fórmula. Tá bom? E aqui o que ele faz? Ele vai pesquisar o valor que você quer dentro da lista. E se tiver lá dentro, ele retorna verdadeiro ou falso. Tá? Se tiver lá dentro, retorna verdadeiro. Se não encontrou o seu valor, ele vai retornar falso. Tá ok? Então, feito isso tudo, a gente vem aqui e carrega. Deu pau de novo. Ah tá, faltou uma docstring aqui ainda. Era algum problema de indentação que teve. A gente clica aqui em carregar, ele vai carregar, dessa vez não deu erro nenhum.
tá? Que alguma coisa estava dando erro, devia ter algum espaço aqui que ele não entendeu direito. E aí é o seguinte, esse group aqui em cima, ele mostra onde que vai ficar a função. Eu coloquei o nome para ficar onde queria ficar essa função de lista, tá? Então, aqui dentro das expressões, quando a gente vai montar a expressão, nesse painel do meio aqui, você vai ver que criou lá um chamado lista. E a nossa função está lá dentro. Infelizmente, como deu pau lá na parte da docstring, não vai ter explicação dela aqui. Mas ela funciona, é bem simples de ver. Depois eu vou pegar o exemplo que está lá e vou mostrar para vocês como que funciona esse exemplo, tá? Então vamos lá então. A outra função, temos uma outra função lá no QGIS, que é a de padroniza data, tá? Que é essa daqui. A gente já sabe que tem que arrancar isso aqui fora, tá? Então vamos lá no hall aqui, vamos copiar isso aqui tudo, vamos copiar, vir aqui no QGIS, minimiza, nova função, padroniza data, dá um OK, tá? Vamos selecionar aqui dentro tudo, deleta, cola. Dessa vez parece que veio normal, então vamos ver aqui se vai dar para carregar direto, se vai dar o erro, que aí eu mostro para vocês como que vai aparecer lá no... Deu certo. Pode ser naquela outra forma que eu copiei. Deu certo. Ele vai aparecer, a minha lista, ela precisa de 2 argumentos, tá? E ela vai aparecer dentro de date and time. Então eu tenho aqui tempo e data, tá? Tempo e data, padroniza data. E ao selecionar ela, a explicação da minha função aparece aqui do lado, ó, como que ela funciona. Padroniza as datas de um campo do QGIS para o seguinte formato: ano, 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 mês, mês, dia, dia, tá? Então eu tenho que informar dentro do padroniza data um separador, tá? E data. O símbolo separador utilizado na data que está errada. Estou tendo um problema aqui, questão de codificação, tá? Depois tem que ver como que resolve isso, que só a docstring adicionando lá não funcionou. E a data, que pode ser a data que você quer inserir ou o campo de onde que ele vai pegar esse dado, tá? E aí o exemplo é esse aqui, tá vendo? Padroniza a data, você coloca lá a barra que está sendo utilizada como separador e a data que você quer, e a saída vai sair assim, beleza? E vamos voltar lá então e pegar a terceira função, que é o grau de esfericidade do polígono. Então vamos aqui de novo, vamos usar o raw dessa vez para ele poder abrir aqui. Vamos copiar, clicar aqui para voltar. Vocês abrirem esse dado também no bloco de notas, no Gedit, no Kate, no Vim, tanto faz, tá? Isso aí é tranquilo. Se vocês fizerem o download e quiser abrir em qualquer um desses, funciona bacana. Então vamos lá no QGIS, um novo arquivo, Polygon. Se o nome é esse mesmo, fora.
Seleciona tudo, deleta, Ctrl V. Vamos ver se vai dar algum erro. Passou direto, realmente é da forma da cópia que foi feito lá. Então aqui vai estar o seguinte, ó. Dentro do grupo lista, tá vendo? Minha função, ela precisa de 2 argumentos. Detalhe, essa função aqui, ela precisa de fazer um import nela, tá? Isso aí você não precisa de preocupar, porque essa biblioteca ela já é padrão do Python. Eu preciso de saber, eu preciso de fazer o seguinte import. Da biblioteca match, eu preciso do sqrt, que é a função que faz o cálculo da raiz quadrada, e do pi, que são os dois que são as duas partes que a gente precisa dessa biblioteca, tá? Provavelmente, em algum momento, a gente vai mais para frente, a gente vai precisar de fazer o import de alguma biblioteca que não é padrão do Python. Ou seja, antes de fazer esse import, antes de fazer essa função, de colocar essa função no QGIS, você tem que ver no Python do QGIS se essa biblioteca está presente, o Python que o QGIS usa, se está presente. Se não tiver presente, você tem que instalar a biblioteca lá para ele poder utilizar, tá? E aí a forma de instalação vai variar. Por exemplo, no Windows provavelmente vai ser um pouquinho, você vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer, mas no Linux é só fazer um pip install a biblioteca e ele vai instalar normalmente, e provavelmente você vai fazer um apt-get install também. E se for no Python 3, igual no QGIS 3, que usa um Python 3, você vai ter que fazer um pip3 install, tá? Nesse caso aqui eu não preciso de instalar isso aqui, porque é uma biblioteca que já é padrão do Python, mas eu precisou de fazer o import dela na função. Então aqui dentro de lista vai ter lá a minha função polygon sphericity. Vamos lá ver. Dentro de lista tá lá, ó. Tá vendo? Calcula o grau de esfericidade do polígono. Quanto mais próximo de 1, mais circular o vetor é. Quanto mais próximo de 0, mais alongado, né? Menos redondo ele é. E as medidas devem estar na mesma unidade. Tem que tomar cuidado com isso. Não adianta porque você vai precisar de 2 argumentos. Você vai precisar da área e do perímetro. Você pode chamar as funções da calculadora de campo, cifrão área e cifrão perímetro, dentro dessa função. É até mais bacana. Aí nesse caso não vai importar se o seu dado estiver em geográfica ou se ele está em alguma coordenada plana, não interessa. O interessante é que os dados estejam na mesma unidade. A gente fez esse teste lá no IEF com os dados em UTM, ele fez o cálculo, depois nós fizemos com os dados em geográfica e deu o mesmo resultado, tá? Então o interessante é isso. Então se você pegar aí, se por acaso você já tem calculado a área e o perímetro do seu polígono, você tem que verificar se a área está em quilômetros ou hectares e se o perímetro está em quilômetros também, ou em metros. E por aí vai. Por isso que o legal seria, quando você usar essa fórmula, é usar o cifrão área e o cifrão perímetro, porque ele já o QGIS já faz o cálculo usando os dados do polígono, tá? Você não precisa de fazer transformação de uma unidade para outra para poder fazer o retorno, tá bom? E aí toda vez quando você abrir o QGIS, você não precisa mais de fazer o import dessas funções, a menos que você desinstale o QGIS, tá? Ou então apague aquela pasta
.qgis2, você vai, aí se você fizer isso, além de ter de reinstalar os seus plugins, você vai ter que refazer o import das funções. E pelo teste que eu fiz também, só aceita uma função, é só uma função por vez. Eu não posso colocar mais de uma função aqui, que eu não sei porque ele dá problema, tá? Se alguém souber como que fazer para colocar mais de uma função aqui dentro, é só avisar pra gente. Então, é assim que a gente faz o import das funções. O legal é o seguinte, como eu tenho o mesmo nome de grupo e o mesmo nome da função, se eu corrigir alguma função aqui, se eu descobrir que alguma coisa aqui estava errada, igual por exemplo nessa verifica valor 2, e vier aqui, fizer o import de novo, ele simplesmente vai corrigir a função lá na lista. Tá bem? Então, já que a gente viu aqui que a forma que a gente fez a cópia estava errada, vamos fazer o import de novo aqui do verifica valor. Vou vir aqui, raw, copio, volto no QGIS, colo, só apagar essa linha em branco aqui, que está muito chata essa linha em branco. Tá? Vamos fazer o import de novo, vamos ver se está certo. Deu certo. Tá? Verifica valor 2. Cadê aqui? Está dentro de lista. Verifica valor. Agora já tem lá o exemplo de uso. Está lá. Beleza? E aí, só para mostrar como que funciona as fórmulas. Então, ó, eu tenho aqui 2 polígonos nessa camada de exemplo. Estão dentro de Minas Gerais, tá? Simplesmente desenhei aleatoriamente um círculo e um quadrado. Zoom aqui. Vou dar um zoom aqui. E aí é o seguinte, vamos lá na calculadora de campo. Grau, esfericidade, decimal, vou colocar aqui uns 10, tá bom? Tá? E aí, ó, polygon, sphericity, cifrão, área, tá? Cifrão, perímetro. Essas duas funções já tem aqui na calculadora de campo. Então, se vocês precisarem, vou mostrar aqui para vocês. Cifrão, perímetro. Olha lá. Retorna o comprimento do perímetro da feição atual. Essa função respeita tanto a configuração do elipsoide. Né? E aí fica uma homenagem aqui ao Guia do Mochileiro 42, né? E o cifrão área também a mesma coisa, já tem aqui na tabela na parte da geometria, né? E aí mais uma homenagem ao Douglas Adams, a mesma coisa. Essa fórmula aqui que vocês estão vendo é porque eu já utilizei para fazer isso. Como o meu QGIS está configurado para retornar em metros, ele faz o cálculo para hectares, que é o padrão que a gente usa aqui de área dentro de Minas Gerais. E aqui a gente fechou fecha ali e manda calcular. Tá vendo aqui, ó? Ele vai pegar sempre aqui, esse dado de exemplo é sempre da primeira feição, tá? Sempre da primeira feição. Como eu desenhei primeiro o círculo que está lá, vocês podem ver aqui que o círculo ele não é perfeito. Alguma coisinha nele não está legal, tá? Então, ó, cliquei em OK. Vou salvar aqui. Vamos abrir a tabela de tributos. E aí, como vocês podem ver, quase que um círculo perfeito. E aqui já demonstra que não é um círculo, tá?
Esse aqui está com uma camada de rascunho, só para fazer o exemplozinho, tá? E aqui agora vamos ver lá a outra função funcionando. A outra função que a gente fez foi a do verifica valor. Então, vamos fazer o seguinte: tabela de atributos, vamos inserir um novo campo, lista, só colocar o nome, do tipo texto, colocar um comprimento aqui de 50. E aí é o seguinte, aqui dentro vou colocar o seguinte dado: 50 ponto e vírgula. Posso colocar o espaço? Pode colocar o espaço, porque a fórmula lá, ela remove o espaço antes de transformar em lista, tá? Remove esse espaço. 50 01 espaço 30 29, por exemplo, tá? Aqui colocar 50 também no começo, vírgula 02, vírgula 45, ponto vírgula 23, ponto vírgula 42, ponto vírgula 73. Beleza. E vamos salvar. Então, seguinte, calculadora de campo aqui, pode ser em qualquer outra parte também, pode ser lá na selecionar por expressão. Vamos lá na seleção então. Vamos selecionar por expressão. Eu quero selecionar se os campos tiverem, aquele que o campo tiver 50, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, em lista, verifica valor, onde o campo lista separado por ponto e vírgula tem o valor de 50. Vamos ver se vai dar certo assim. Não, tem que informar aqui assim. Beleza. Então é o seguinte, olha só, no campo lista, separado por ponto e vírgula, eu tenho o valor de 50? Tenho. Quem é? Os dois possuem esse dado de 50. Vamos tirar a teima. 50 e 50, né? Vamos lá. Recente. Acabei de usar. Fecha aí. E eu quero agora tudo aquilo que tem 01. 01 nessa lista. Tem 01. Selecionou só o primeiro, que tem 01. Só o círculo está selecionado lá. Só o círculo. E quem tem 42. Beleza? Essa fórmula pode ser usada em um tanto de lugar diferente. Ela pode ser usada no Atlas do QGIS, para fazer seleção, para fazer cálculo, para fazer um tanto de coisa. Entendeu? Basta você informar sempre aquilo que você quer buscar entre aspas simples, sempre. O separador também em aspas simples, por aí vai, tá? Então, por último, vamos fazer o teste aí
do campo de data. Vamos colocar aqui data txt, data, não, texto, um pouco aqui 50 também. Então vem cá, esse aqui foi feito no dia 1º de janeiro de 2018. Já essa aqui no dia 5 de fevereiro de 2019. Vamos viajar no tempo. Opa, 2019. Fevereiro de 2019. Vamos salvar. Salvamos aqui. Então a gente quer que mudar esse campo aqui para data correta. O tipo data. Então o que a gente vai fazer? Cá em campo data, padroniza a data, eu tenho lá o separador utilizando a barra e eu quero usar o campo data txt. Ou eu poderia também, se eu souber lembrar do nome direitinho, digitar aqui data txt desse jeitinho que tá aí, que também funcionava. Bom, vocês já podem ver que ele já fez a separação dos dois campos e eu dou OK. 01 de janeiro. Deu errado porque eu estava com um apenas selecionado, então vamos desfazer a seleção. Então, vamos desfazer a seleção e rodar. Atualizar o campo existente aqui agora, porque a gente já criou o campo. Tá? E data. Essa data. Não. Recente. Padroniza a data. Ok. Será que aqui tá só janeiro? Janeiro. Vou atualizar apenas o selecionado. Ah, tá. Achei o erro. Aqui, ó.
Vamos apagar aqui agora, salvar e refazer o campo. Data correta. Atualiza a data. Ok. Tará! Ou seja, tem que colocar na função para poder remover espaços quando estiver lá dentro, né? Então, galera, é isso aí. Se vocês criarem algumas funções e quiser compartilhar, pode mandar pra gente, pode criar o seu próprio repositório no Git ou em qualquer outra coisa, espalhar por aí suas funções novas, manda pra gente. Se alguém tiver alguma dúvida, mostra o vídeo como que faz para poder colocar novas funções no QGIS. É isso aí, então, vamos ficando por aqui. Dá um like, segue a gente lá no YouTube por enquanto, tá? E vai seguindo o blog, o site. Sempre que tiver alguma coisa nova eu estou publicando por lá. Vou ver se eu começo a colocar pelo menos um vídeo a cada 15 dias ou um vídeo por semana, alguma coisa assim. Desculpa o áudio que tá ruim porque eu tô sem equipamento, a minha mesa queimou e eu não tô tendo muito tempo para poder parar, para editar as coisas, para dar uma edição para poder arrancar esse chiadinho de fundo. Então, assim que eu tiver podendo, eu vou consertar a mesinha ou comprar uma nova para poder melhorar essa parte do áudio. Tô aprendendo a mexer com software de edição. Eu estou usando agora Linux e estou tendo que reaprender um tanto de coisa, como fazer imagens, como editar vídeos. Então, já fica aqui meu pedido de desculpas. Até a próxima. Bye bye.